depois dessas exposições densas, históricas, conceituais, muito relevantes, as da manhã também, agora o Marcos, eu quero me concentrar um pouco nas determinações mais gerais, mais estruturais, do que é esse fenômeno do bolsonarismo e o que a gente está chamando de mudança no regime, ainda que é uma mudança que não tem todos os seus contornos definidos, e depois Bernardo vai entrar com um pouco mais no problema de orientação, tarefas, composição, natureza do governo e do próprio regime Bolsonaro. Então nos dividimos um pouco assim, e é disso que eu quero tratar. Antes, eu acho que boa parte dos que começaram a sua militância aqui, tirando alguns, atuaram muito desde os anos 80, 90, século XXI, sob a perspectiva de condições de luta democráticas muito bem consolidadas, ainda que a democracia brasileira ela sempre foi muito racionada, sempre foi uma democracia brasileira muito limitada e com traço forte da violência estatal, não havia num horizonte a ideia de uma transformação tão rápida do regime. Até porque quando se está vivenciando um determinado período histórico, é muito difícil prospectar um período futuro com condições políticas, sociais, econômicas, democráticas indefinidas. E é esse exercício que eu quero fazer um pouco para chegar na atual realidade. Foi muito bem-vinda a exposição do Marcos, porque ele trata uma transição de um país, e nós estamos falando do bolsonarismo como um fenômeno de extrema-direita, vinculado a uma direita mais dura, que tem as suas expressões internacionais, como trouxe aqui também a Luciana, que tem a ver com os conceitos que abordaram o Álvaro e o Roberto. Mas no Brasil nós já tivemos outros fenômenos de direita política e de extrema-direita ao longo do século XX, ainda que esses fenômenos guardavam semelhanças, mas muitas diferenças com o que é o atual bolsonarismo. Isso é importante localizar. Então, Marcos traz aqui, talvez, a primeira grande experiência de uma direita nacional, de massa, do Brasil moderno, que foi o integralismo e que foi derrotado, foi, digamos, enfrentado também com os métodos do movimento operário, nesse exemplo que ele deu da contramarcha da Revoada das Galinhas Verdes na Praça da Sé, em 34. Depois disso, nós tivemos ao longo do século XX, ao contrário do que apregoou o reformismo, o PT, os que são portadores quase que de forma absoluta da ideia de uma democracia como um valor universal, e a gente vê muito isso em algumas narrativas políticas, o próprio século XX foi muito marcado por enfrentamentos entre posições reacionárias, posições de reforma social, posições revolucionárias e posições contra-revolucionárias. Ainda que social e politicamente, elas não tenham sempre se encontrado e não tenham tido uma representação à altura. Se nós pensarmos a ditadura militar em 64, e ela é um bom ponto de partida, ela é fruto de uma reação de um setor da sociedade, apoiado no exército, no imperialismo, no empresariado, para dar um golpe de caráter contra-revolucionário, contra uma tensão social que vinha sendo latente e que 61, em Porto Alegre, com a vitória da luta civil semi-armada, digamos assim, e apoiado num deslocamento do exército, da polícia, da brigada militar local, evitou a tentativa de golpe de 61, que ficou conhecido como campanha da legalidade. Isso só ampliou as tensões sociais que nós vivemos num governo de elementos de frente popular, que foi o governo João Goulart. Então, entre 61 e 64, as tensões sociais levaram a uma solução reacionária e autoritária por parte das classes dominantes, que é a essência do golpe civil-militar de 64. Nesse período histórico de 64 até 85, fases, nós tivemos uma ditadura militar que reduziu em muito a atividade do movimento operário, popular, estudantil. Até 68 nós tivemos espasmos de mobilização, em 68 houve um pico importante, e temos ali na banca
um livro que tem a entrevista com o Vladimir Palmeira, que é muito útil para pensar o Brasil de 68, mas a partir do fechamento de 68, quando houve um ascenso estudantil e também operário de algumas greves importantes, nós temos um fechamento do regime, expresso no AI-5, que vai, de alguma forma, suplantar a ação do movimento operário, não chega a concluir essa experiência, mas coloca ela muito por debaixo das condições políticas, uma liquidação da vanguarda, prisões, todo o processo da ditadura militar. Isso é muito importante porque isso é uma solução contra-revolucionária para as contradições sociais que viviam se desenvolvendo no Brasil dos anos 60 e onde a experiência latino-americana e o peso da Revolução Russa sopesava também sobre a vanguarda brasileira. Tanto é assim que um setor mais radicalizado das camadas médias, a esquerda trabalhista, o brizolismo, teve um peso decisivo nesse levante de 61. Então, eu digo isso porque, naquele momento, a contra-revolução tinha ganho, mas com características muito particulares. A ditadura militar ela não pode ser colocada num sinal de igual com um movimento fascista, ainda que seja uma ditadura civil-militar, autoritária, assassina e que exerceu, junto às ditaduras no Cone Sul, uma articulação de um terrorismo de Estado. E isso é uma luta política que nós temos que dar hoje contra aqueles que querem negar esse caráter da ditadura. Porém, é muito importante localizar aí, porque o novo ciclo de mobilizações e o novo regime que se daria, e é o regime que hoje está perecendo, ele é oriundo, ele é herdeiro da luta contra essa ditadura militar, a partir da ação dos anos 77, 78, da entrada do movimento operário, do movimento estudantil, do movimento democrático, a retomada das lutas dos camponeses a partir dos anos 80, a conformação da CUT, PT, MST, UNE, todas as entidades que voltam a ser legalizadas. E esse ascenso novamente abre uma nova oportunidade de desenvolver uma luta política de alta intensidade. Esse ascenso, ele de alguma forma tem como último capítulo não a Constituição de 88, mas a própria eleição presidencial de 89, quando a derrota do Lula e a retração da maioria da direção do PT, combina uma outra estratégia política que consolida, de alguma forma, a Constituição de 88, que o PT, num primeiro momento, não tinha assinado, e logo em seguida ela acaba se consolidando também nos marcos da restauração capitalista e da reestruturação produtiva que vem muito pesada. Então, a Constituição de 88 ela é muito importante porque ela também assinala alguns aspectos do bolsonarismo. E nós temos que defendê-la, porque ela é uma defesa das liberdades democráticas racionadas contra as quais o bolsonarismo se insurge hoje, porque ela tem uma série de direitos sociais muito importantes. Mas também, se a gente não vê na Constituição de 88 um elemento que trouxe a Luciana aqui, que é a não ruptura com um ponto fundamental, que é o problema das Forças Armadas e o aparelho que a gente chama de entulho autoritário, que é base social, assim como, de alguma forma, esses outros movimentos todos tiveram uma base social, uma das bases sociais fundamentais do bolsonarismo, não dá para dizer se ela é hegemônica, exclusiva, mas ela é o núcleo fundante do bolsonarismo e dessas ideias que ficaram durante muito tempo adormecidas e, como falou o Vladimir Safatli, volta a nos assombrar, é a não ruptura com esse aparelho de Estado. Não ter removido esse entulho autoritário e a coexistência desse entulho autoritário durante os 30 anos dessa Constituinte pagou um preço altíssimo, porque nós temos no Brasil uma polícia extremamente violenta, extremamente impune, ainda que nós tenhamos tido uma série de mecanismos democráticos, ouvidorias, reformas, mas não se desmontou esse aparelho do SNI de duas forças repressivas separadas e comandadas estadualmente, da regalia do Exército. Ao contrário, os tribunais militares, houve uma luta importante do próprio pessoal e do Pedro Ruas aqui, ao contrário de outros processos, o mais exemplar é o na Argentina, onde os torturadores e o mando militar foram para o banco dos réus, muitos morreram na cadeia, inclusive. Aqui no Brasil, essa limitação da Constituição de 88 não é um mero detalhe. Ela é a base social, inclusive discursiva, em relação ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo quer retroagir da Constituição de 88 e faz questão de dizer isso onde pode. Fez uma faixa em homenagem à Revolução de 64, quando do impeachment da Dilma ele homenageou o torturador Brilhante Ustra,
que morreu impune, aliás. Portanto, eu quero resgatar isso como um traço político-teórico importante, porque tem a ver também com a estratégia com a qual se enfrentou o pós-88 dos principais partidos da burguesia e dos próprios trabalhadores. A burguesia brasileira, confederada no PSDB e, de alguma forma, no MDB mais fisiológico, nunca enfrentou seriamente esse tema. E o Partido dos Trabalhadores sempre acabou hesitando em tocar esse tema, ainda que tenhamos tido Comissão da Verdade, tenhamos tido uma série de reparação histórica e anistia, porém nunca tocou a fundo nesse problema. Isso é uma questão que parece menor, mas não é. Esses 30 anos de estabilidade, esses 30 anos de nova república, foram marcados não só por esse tema da Constituição de 88, ou da manutenção intacta, ou quase intacta, do aparelho das Forças Armadas, mas foi marcada também pela ideia de uma alternância com o capitalismo brasileiro, ora mais neoliberal, ora social-liberal. E parte do fenecimento da nova república tem a ver, em primeiro lugar, com 2013, e a soma do mal-estar social leva a uma ruptura com esse regime, com o setor de massas, pelo método radicalizado, e também pelo próprio apodrecimento das relações capitalistas fundamentais, que era essa ideia do capitalismo de compadrio, que é a ideia da corrupção, que é a ideia das grandes empresas brasileiras que tiveram uma injeção nacional e internacional através de uma relação espúria, uma relação promíscua com o Estado. Isso revelado também é uma base de liquidação do regime e de indignação e descrédito e descontentamento popular. Se a gente for ver na Lava Jato, com toda a seletividade que às vezes ela é utilizada e todas as críticas que a gente faz a ela, a revelação desses escândalos de corrupção, para além da questão moral dos grandes empresários ou dos dirigentes dos partidos do PSDB, do MDB, do PT, que se beneficiaram, ela demonstra um mecanismo de reprodução das relações políticas e também do desenvolvimento capitalista brasileiro, que ela foi uma marca permanente da nova república. Ou seja, a corrupção ela não é só estruturante do capitalismo de forma genérica, porque nós temos essas empreiteiras e elas cresceram ao longo da ditadura, mas ela é uma marca especialmente das relações de poder e das administrações locais, gerais, da nova república. E a conversão do PT em governo a partir de 2002 também assimilou de forma a ter um mimetismo essa marca. Então, até 2013, nós tínhamos essa condição e esse regime que foi rompido pelos setores do movimento de massas, com um mal-estar crescente, que já vinha de 2011, mas que em 2013 alcançou um ápice de uma mobilização de ruptura, que liquidou com esse regime, e gerou uma série de fenômenos políticos que balizariam o momento anterior, que é onde o bolsonarismo começa, digamos, a ganhar contornos maiores com essas bases e esses alicerces. Nesse momento anterior, nós temos uma sociedade extremamente polarizada em 2013, eu não vou entrar aqui de novo em 2013 para não retomar um assunto que a gente vem discutindo e tem que seguir discutindo, mas também nós tínhamos um governo, o segundo governo da Dilma, acho que a Luciana falou um pouco disso, com o caráter claro do que foi o estelionato eleitoral com o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, um governo que era incapaz de suportar as contradições por parte do que a finança e o grande empresariado e o imperialismo queriam, ou seja, apertar o ajuste contra o povo e mais guerra social, e, por outro lado, também era incapaz de construir um corpo de defesa que pudesse superar a crise do anterior regime. A Dilma chegou a levantar a hipótese de um plebiscito por uma constituinte no auge da crise de 2013, que em seguida ela retirou para agradar o PMDB de Temer. Vejam vocês. No marco disso, há um surgimento de um processo de lutas generalizado de vários setores, da classe trabalhadora, como greves como rodoviários, garis, e também de movimentos democráticos que já vinham interagindo e avançando de forma em larga escala, sobretudo LGBTs, mulheres, a um novo auge da luta da negritude. E essas conquistas políticas democráticas também vão se inscrevendo no marco que vai surgindo um sujeito reativo e reacionário, que também é uma outra esfera do bolsonarismo, que é todo um setor reacionário da sociedade que não é condizente com esse progresso e que quer restringir isso para manter os seus privilégios. Não consegue avançar a sociedade com esses direitos. E a
crítica discursiva disso é o politicamente correto, como falou Robaina. Ou seja, nós temos que ter as conquistas, por exemplo, como cotas na universidade. Tem todo um setor que, na sua essência, é reacionário, mas também racista, que não suporta isso. E, de alguma forma, dá bases para esse discurso. Tanto é assim que uma das classes mais importantes para compor esse cenário, depois o Bernardo vai entrar mais nisso, eu quero colocar aqui, é o latifúndio, atrasado no Rio Grande do Sul, e o campeão desse discurso foi quem? O Heinz, que disse que não tinha que aceitar quilombolas, indígenas, mulheres, que não me lembro bem qual foi a fórmula dele, mas é justamente esses setores que, na análise de posições fascistas, são posições rurais, de um mundo arcaico, que querem fazer a roda da história voltar para trás. E apoiado nisso, e na extrema crise partidária, que nós poderíamos definir como uma crise orgânica da nova república, é que o bolsonarismo vai ganhando posições, até chegar, digamos, a esses fatores contrarrestantes da limitação do poder econômico. A burguesia, e 2015 e 2016 é muito importante localizar, porque é um movimento de massas, que a gente define como simulacro de junho de 2013, porque ele busca reverter, pela forma de mobilização, as conquistas sociais de 2013. Vejam que 2013 foi um enfrentamento duríssimo com a polícia, e 2015 e 2016 o que mais teve foram selfies dos manifestantes com os aparelhos repressivos, mas com um ponto que era de massas e que não tinha nada de fascista, que era uma visão genérica anticorrupção. Essa mobilização que o MBL galvanizou, ela não era em si mesmo em prol do Bolsonaro. Mas há uma transição de 2015, 2016, 2017 com o impeachment, que tanto esse setor do MBL acaba galvanizando um espaço, um vácuo político, quanto ainda existem condições de luta por uma saída positiva e do ponto de vista da classe para a crise política que estava instaurada desde 2013. Vejamos que o 8 de março de 2017 foi um dia histórico do ponto de vista das mobilizações. Nós tivemos uma greve geral em 28 de abril de 2017 que compôs uma grande greve geral como há muito tempo não se via. O Álvaro, que é dos mais antigos aqui, deve lembrar que eu acho que talvez 88, 87, 89, talvez nós tenhamos os índices de participação de um outro Brasil na época, mas que certamente no século XXI, nas 2 décadas, a greve de 2017 foi a mais forte. A Marcha Brasília, que não foi uma marcha tão grande, teve 100 mil pessoas, mas não foi uma marcha que não foi tão forte quanto a greve geral, isso que eu digo, foi uma ação mais de vanguarda, de setores avançados, também marcou politicamente esse momento e que foi desmontada com a greve geral que não aconteceu. Ou seja, essa escalada de mobilizações não conseguiu encontrar um polo político capaz de dar bases para o descontentamento. Nem no plano social, porque houve um dique de contenção das direções, nem no plano político, porque o PT já não era mais a possibilidade de representar esses anseios. Então, houve uma representação interditada da latência de 2013 até 2015 e 2016. Em 2017, houve esses enfrentamentos, porque vocês vejam também que há um amplo movimento de ocupações de escola na juventude que consegue ter vitórias importantes, mas que não há uma universalização disso numa agenda e numa pauta, e minimamente o pessoal cresce em 2016, mas como há uma onda geral na sociedade à direita, e no nosso documento a gente colocou isso já em 2016, que o balanço eleitoral demonstrou que o pessoal crescia na onda da primavera feminista, que o pessoal disputou onde podia para tentar alargar essa hipótese. Nós disputamos aqui em Porto Alegre isso, e essa hipótese não se deu. Houve uma vitória do PSDB e o crescimento incipiente ainda, na época era do Novo, de bancadas do MBL e do Novo nas câmaras municipais. Em 2017 e 2018, para chegar, nós temos um fato muito importante que não pode ser minorado, e às vezes a gente acaba fatiando, que é que em 2016, há a eleição do Trump. O impacto que os Estados Unidos têm na vida cultural e política brasileira ainda é muito forte. Nós tivemos um momento em que isso ficou um pouco mais desprestigiado. Mas essa classe média que girou à direita, essa classe média que foi à Avenida Paulista, essa classe média confusa, tem os olhos voltados para Miami de alguma forma. E o Trump foi uma articulação bastante improvável,
articulado pelo Steve Bannon, articulado pela ideia das fake news, essa ideia de uma direita populista que é contra o politicamente correto, que tem uma base social muito particular. Não dá para dizer que o bolsonarismo é o trumpismo brasileiro, porque são realidades diferentes. Mas há que se dizer que, a partir do Trump, há um movimento, como falou o Luciano, de sincronização mundial de governos que buscam uma saída autoritária para as crises orgânicas. E usam vários expedientes para isso. No caso dos Estados Unidos, são os imigrantes. No caso da Europa, são os imigrantes. No caso do Brasil, não são ainda os imigrantes, ainda que tenhamos venezuelanos, mas é o caso da segurança pública. A segurança pública é um balizador político que essa direita autoritária busca dar uma saída simples, uma saída diretiva, uma saída de agitação, que é bandido bom é bandido morto, que é todos nós armados para poder fazer um enfrentamento, que é que os direitos humanos são tíbios, resolvem os problemas da nação. Então, a base programática para o surgimento do bolsonarismo tem em 2016, 2017 essa sincronização mundial, assim como o Brasil, em junho de 2013, entrou na sincronia das rotas dos indignados. Ou seja, nós tivemos as praças na Europa, tivemos as praças já antes no mundo árabe, e o Brasil entrou nessa dinâmica de mobilizações nas praças em 2013. E em 2018 nós podemos dizer que, com o Bolsonaro, e com muitos parâmetros similares, se nós pensamos o tratamento que o Bolsonaro dispensa à imprensa e a metodologia de uma usina de fake news, é tal qual o Trump. Ou seja, o Bannon, esse gênio do mal da Internacional que a Luciana falou, ele impôs um novo padrão de luta política, de disputa de narrativa a partir do Trump que o Bolsonaro repete. Por isso que também ele tem um caráter, como o Bernardo vai entrar aqui, extremamente imperialista, extremamente servil. Então nós temos essa sincronização como outro elemento do Bolsonaro. Termino concluindo esses aspectos mais gerais, porque depois nós temos a própria campanha eleitoral também levou a uma posição política onde o Bolsonaro se impôs. Desde aspectos internos à própria campanha, como o atentado esse, como a utilização de fake news, como a garantia de arrastar um setor iletrado da burguesia, que foi base fundamental para ele, como o dono da Riachuelo, o dono da Avan, como a coesão em relação a uma saída simples à crise orgânica. E também a inexistência de um polo político de esquerda que pudesse ter uma saída rupturista à crise orgânica que se expressou com mais força a partir de 2013. Isso é composto por uma dificuldade do crescimento de uma esquerda, mas também, como falou aqui Robaina, por uma traição política daqueles que representam a social-democracia no Brasil. Sempre que a extrema-direita se fortalece, sempre que a extrema-direita consegue posições de força, por detrás disso está uma negação a, supostamente, um grupo, um partido de esquerda que governou. A Frente Popular, a setores centristas, a setores social-democratas. O rechaço ao petismo, e não um rechaço ao petismo, se combina, se amálgama posições de direita, conservadores, que acham que o PT é bolivariano, enfim, que é minoritário, com o rechaço de massas ao problema da corrupção. Tanto que as mobilizações de massa não foram contra o PT, fora PT, elas tiveram essa deriva, mas foram contra a corrupção e com uma máquina e uma usina de fake news e de imprensa paralela nas redes sociais muito forte. Porque o PT operou nos anos de governo um projeto político muito genérico ao que era o próprio projeto do PSDB. Com diferentes pesos políticos, com conquistas que são importantes, e essas conquistas têm que ser defendidas. Vou dar um exemplo. Os mais médicos. Isso foi uma conquista importante, e nós temos que defender, porque os médicos cubanos são verdadeiros heróis nacionais. Nós não podemos nos perder desse ponto de vista. Mas o que nós estamos fazendo uma crítica é que a estratégia política do lulismo e do PT levou a uma frustração e a ruptura dos laços e da solidariedade de classe. Se nós pensarmos, por exemplo, no papel fundamentalista das igrejas evangélicas, nós vamos ver um ápice, um crescimento, uma curva exponencial a partir da política e da ideologia que o PT impôs no governo e que a Frente Popular deixou de disputar. Ou seja, o PT se
rompeu com o setor do movimento de massas e os seus próprios setores, os próprios lugares onde a CUT disputava, onde os sindicatos tinham força, deixaram de ser bastiões de uma ação política concreta, de uma luta, entre aspas, cultural, ou de outras formas que se pudesse garantir uma hegemonia programática de uma visão associativa, de uma visão coletiva. Portanto, ao optar por governar com a burguesia e com seus métodos, o PT não só bagunçou as coordenadas do jogo político brasileiro, como também deixou a chance de uma esquerda radical e socialista bastante reduzida. E acho que isso é a dificuldade do PSOL, e termino com isso, mas também é o mérito do PSOL. Vejamos que se o PSOL não tivesse em 2003, 2004, com os radicais, Luciana, Babá, Heloísa Helena e João Fontes, existido, feito o seu corte político com a estratégia do PT, vejamos onde nós estaríamos hoje, entre o bolsonarismo por um lado e o PT por outro, como única expressão aos olhos do movimento de massas como a esquerda. Hoje o PSOL tem 3%, tem uma série de dificuldades, nós somos críticos muitas vezes às posturas do Boulos, que não é do PSOL, fica uma posição um pouco híbrida, mas o PSOL hoje levanta um polo político alternativo em relação ao PT, para todo um setor, e isso é muito importante. E com isso que eu quero terminar. Não há uma derrota do movimento operário, porque, ao contrário do fascismo clássico, o bolsonarismo ganha eleições pelo voto, e chega ao poder e está formando seu staff sem que exista uma derrota no plano social do movimento operário. Aconteceram derrotas. Nós tivemos aí a reforma trabalhista que regulamentou direitos, o Etevaldo tem escrito sobre isso, que isso significa um ataque, vai ser mais difícil acontecerem greves, acontecerem ocupações de terra urbana ou rural. Houve derrotas importantes aí, mas o movimento operário não foi derrotado. Nós temos uma luta em curso agora, que é o Escola Sem Partido. O Bolsonaro precisa garantir mobilizar dessa base, esses setores médios, por um lado para distrair a sua pauta, mas por outro lado também para atacar, e o fascismo precisa disso, precisa ganhar espaço e terreno quase que físico. E a luta nas escolas e na universidade é uma luta física, mas não há derrota do movimento operário. Segundo, as milícias no Brasil ainda não formam um corpo unitário. As milícias no Brasil ainda são uma expressão não menos perigosa, e por isso que é tão importante o desvendamento do caso da Marielle. Houve uma comoção nacional e internacional da Marielle, nós temos que seguir fazendo isso, porque isso é um tema de Estado e é uma fronteira. Mas as milícias no Rio de Janeiro, elas, de alguma forma, se articulam com o bolsonarismo, mas ainda não são a mesma coisa, elas ainda não têm uma simbiose com o bolsonarismo. E justamente para não alcançar essa simbiose, que é tão importante, e é um ponto, é um rubicão, eu diria, entre o esclarecimento do assassinato da Marielle ou a impunidade, que seria quase que um sinal de igual entre a licença para matar, que é o que o novo governador do Rio de Janeiro quer, não só nas favelas, que já existe bastante, mas que seria ainda mais brutal, contra o ativismo de esquerda, porque a Marielle é um ponto de encontro entre mulheres, negritude, movimento LGBT, favelas e a esquerda socialista representada no PSOL. Então, nós também temos aí um ponto que tem a ver. E termino, nosso documento está colocado isso, primeiro, como fechamento. Ainda não está colocado para que lado isso vai. Se vai haver uma grande derrota, se as milícias vão atacar, se não vão, porque o Bolsonaro ele não é em si mesmo um governo fascista, mas ele tem posições semifascistas e as veicula de forma direta. Ele vocaliza um programa discursivo que tem um caráter semifascista ao defender a tortura, ao dizer que a esquerda tem que ir para fora do país, ao propugnar a prisão. Mas ele ainda não teve condições de impor isso. Então, o governo dele vai ser um governo dialeticamente entre o que ele diz e o que ele pretende e busca fazer. Vocês estão vendo esse primeiro curto-circuito entre as Forças Armadas, o Onix. O Bernardo vai pegar um pouco isso. Esse projeto que ele precisa fazer é um projeto neocolonial que precisa reverter as relações de força postas em 88. Essa é a principal tarefa que o Bolsonaro vai ter, por isso que nós colocamos que é um regime em transição e bonapartista, com caráter bonapartista. Ele já não é mais o regime de 88, mas ele ainda não definiu o que ele vai ser. Se vai ser um regime, certamente vai ser mais fechado, certamente é uma mudança de qualidade, certamente nós temos que mudar, inclusive, nossos hábitos militantes e a nossa forma de fazer política. Uma ampla unidade de ação com todos os setores, garantir a frente única,
Mas, sobretudo, nós precisamos, para mudar isso, construir uma alternativa política. Diante da falência dos velhos setores, nós não podemos simplesmente também ser passadistas e querer voltar no tempo à época da Frente Popular, que foi justamente esse período onde o caldo de cultura que o Bolsonaro é oriundo se desenvolveu de forma mais corrente. E termino dando um exemplo. Recentemente há uma mobilização muito similar, com muita familiaridade, 2013, que comove o mundo, que é a mobilização dos coletes amarelos na França. Essa mobilização, ela tem traços de 2013, traços de caminhoneiros, traços de mobilizações que não têm uma forma determinada, passam por fora dos velhos aparatos. Muitos setores da esquerda tiveram dúvidas sobre essa mobilização. E hoje Paris está bloqueada, com mais de 1.000 pessoas presas, no 4º protesto dos coletes amarelos, justamente porque não só eles queriam contra o aumento dos combustíveis, mas estão lutando pelo imposto das grandes fortunas, estão lutando pelo salário mínimo. Portanto, uma das tarefas da esquerda, inclusive no governo Bolsonaro, vai ser disputar esses movimentos. Porque não disputá-lo, e o Trump está apoiando, vai lá e bota no Twitter dele, a Le Pen está apoiando, e vai lá e coloca no Twitter dela, não disputar esses movimentos, inclusive com a extrema-direita, significa abdicar de ser uma alternativa para os setores de massa naquilo que os setores de massa têm como a sua condição primeira, que é o direito à revolta. E justamente a adaptação ao status quo de um setor da esquerda fez com que o direito à revolta ficasse como algo confuso. Durante todo um tempo, o direito à revolta necessariamente não era algo só da esquerda radical. Eu acho que restituir esse encontro entre o direito à revolta, as mobilizações, o método da classe, a solidariedade de classe, é uma das tarefas fundamentais junto com construir uma alternativa. E eu acho que esse é o desafio que nós temos em relação ao governo Bolsonaro. Construir uma alternativa que seja ampla, unificar com todo mundo para poder barrar os retrocessos na luta contra a escola sem partido, no 8 de março, na justiça por Marielle, mas construir uma alternativa radicalmente nova que não se confunda com os processos que nos levaram para esse cenário bastante tenso e delicado.